Em seu livro A República, Platão descreve uma ideia que ele chamou de rei filósofo. Ele acreditava que os problemas da humanidade só iriam acabar quando os filósofos se tornassem reis ou quando os reis se tornassem filósofos. Segundo Platão, um rei filósofo seria um governante inteligente e confiável que amasse o conhecimento e aceitasse viver uma vida simples. Marco Aurélio, que foi o último dos 5 bons imperadores romanos, é reconhecido pelo meio acadêmico como sendo o primeiro exemplo dessa ideia de Platão. Conhecido por seus interesses filosóficos, Marco Aurélio foi um dos imperadores mais respeitados da história romana. Ele nasceu em uma família rica e politicamente proeminente. Marco foi um aluno dedicado, aprendendo latim e grego, mas o seu maior interesse intelectual era o estoicismo, uma filosofia que enfatizava o destino, a razão e o autocontrole. Marco é lembrado de forma mais notável por seu texto hoje conhecido como Meditações, que era o diário pessoal do imperador e relata todos os seus pensamentos mais íntimos. As Meditações é reverenciada ainda hoje como um monumento literário da filosofia estoica. Ele viveu sua filosofia tanto na vida privada quanto na pública e teve que enfrentar várias intrigas políticas, guerras nas fronteiras e problemas familiares. Marco simbolizou a Idade de Ouro de Roma por muitas gerações no Ocidente, e nesse vídeo vamos ver mais sobre a sua história e o legado que ele deixou para o Império Romano. Marco nasceu em Roma em 26 de abril de 121 d.C., em uma família da aristocracia romana. Seu nome de nascimento era Marco Ânio Vero, mas após a morte de seu pai e sua adoção por Antonino como herdeiro do trono, ele ficou conhecido como Marco Hélio Aurélio Vero César. Marco estava relacionado com várias das famílias mais proeminentes de Roma. Ele nasceu durante o governo do imperador Adriano, e nessa época seu avô paterno já havia sido cônsul por 2 vezes e prefeito de Roma. Além disso, a irmã de seu pai era casada com Antonino, o homem que mais tarde iria se tornar o próximo imperador e a quem o próprio Marco sucederia depois. Sua avó materna também era herdeira de uma das maiores fortunas de Roma, e a mãe de Marco, Domícia Lucila Menor, herdou uma grande parte dessa fortuna. Essa herança é descrita detalhadamente em uma das cartas de Plínio e incluía grandes olarias nos arredores de Roma, um empreendimento bastante lucrativo em uma época em que a cidade vivia um grande avanço na construção. O pai de Marco morreu no ano 124, quando ele tinha apenas 3 anos de idade, e ele foi criado por sua mãe e seu avô. Quando estava no início da adolescência, por volta de 132, um professor apresentou a Marco alguns textos filosóficos. Provavelmente essas obras eram de filósofos cínicos, que pregavam um estilo de vida mais simples, e Marco parece ter ficado bastante impressionado com essa perspectiva, até porque isso afetou muito no seu estilo de vida. No ano 136, o imperador Adriano anunciou como seu eventual sucessor Lúcio Seiônio Cômodo, e nesse mesmo ano Marco estava noivo de Seiônia Fábia, filha de Lúcio. Mas no início de 138, de forma inesperada, Lúcio Seiônio morre, e mais tarde, após a morte de Adriano, o noivado de Marco é anulado. Adriano, então, após a morte de Lúcio e um pouco antes de morrer, adota Tito Aurélio Antonino, que era marido da tia de Marco, para sucedê-lo como imperador. Mas Adriano providencia que, quando Antonino se tornasse imperador, ele adotasse como filhos 2 jovens. Um era filho de Lúcio Seiônio, chamado Lúcio Vero, e o outro era o próprio Marco. A partir desse momento, Marco é marcado como um futuro imperador com pouco menos de 17 anos, mas ele ainda teria que esperar até seus 40 anos, já que Antonino Pio iria governar ainda por um bom tempo, por 23 anos, de 138 a 161 d.C. Durante esse período, Antonino escolhe como tutor para seus filhos adotivos Marco Cornélio Frontão, que era um grande gramático, retórico e advogado romano, e alcançou um grande renome como orador, considerado apenas inferior a Cícero. Como herdeiro do trono, Marco usa esse tempo e os ensinamentos de Frontão para estudar grego e latim. Mas foi na filosofia que Marco encontrou seu principal interesse intelectual. Em seu livro, Marco Aurélio relata que, quando ainda era jovem,
passou a ter o costume de se vestir com uma capa de lã áspera e dormir no chão no seu quarto em vez de na sua cama, que eram hábitos comuns dos filósofos cínicos da época. Os anos foram se passando e houve bastante trabalho para Marco fazer ao lado de Antonino, aprendendo os negócios do governo e assumindo funções públicas. Marco foi cônsul, que era o líder do Senado, por 3 vezes, em 140, 145 e 161. Em 145 ele também se casa com a sua prima, a filha do imperador, Ania Faustina, e juntos tiveram muitos filhos, embora alguns não tenham vivido muito. Os mais conhecidos são sua filha Lucila e seu filho Cômodo. Em 147 são conferidos a Marco os principais poderes formais do imperador. Daí em diante ele se torna uma espécie de co-imperador júnior, compartilhando os conselhos e as decisões cruciais de Antonino. Ele trabalhou ao lado de seu pai adotivo enquanto aprendia os caminhos do governo e dos assuntos públicos, evoluindo para uma forte fonte de apoio para Antonino. Marco Aurélio também continuou seus estudos filosóficos e desenvolveu um grande interesse pelo direito. Foi então que, em 7 de março de 161, numa época em que Marco e Lúcio Vero trabalhavam juntos como cônsules, eles recebem a triste notícia de que seu pai adotivo, Antonino, havia morrido. Marco Aurélio, já possuindo os poderes constitucionais essenciais, assume automaticamente o papel de imperador pleno. Mas, por causa de sua preferência pela vida filosófica, ele achava o cargo imperial pouco atraente e, de início, resistiu a assumir o trono. Mas o seu treinamento como estoico deixou claro para ele que isso era o seu dever. O Senado planejava confirmar apenas Marco como imperador, mas ele se recusa a assumir o cargo a menos que Lúcio Vero também recebesse os mesmos poderes que ele. O Senado aceitou, concedendo a Lúcio o título de Augusto e pela primeira vez Roma é governada por 2 imperadores. Imediatamente após a confirmação do Senado, os imperadores foram até a Castra Pretória, o acampamento da guarda pretoriana. Lúcio se dirigiu às tropas reunidas, que então aclamaram os 2 como novos imperadores. Então, como todo novo imperador desde Cláudio, Lúcio prometeu às tropas um bônus por sua lealdade. Mas essa doação era o dobro das anteriores, 20.000 sestécios ou 5.000 denários para cada guarda. Em troca dessa recompensa, que equivalia a vários anos de pagamento, as tropas juraram proteger os imperadores. Essa cerimônia talvez não fosse totalmente necessária, já que a ascensão de Marco Aurélio havia sido pacífica e sem oposição, mas era uma boa garantia contra problemas militares que poderiam surgir. Marco e Lúcio então começaram seu reinado instituindo programas para ajudar os mais pobres e impulsionaram a economia, pelo menos por um tempo, depreciando a moeda romana. Em algumas épocas em que a cidade passou fome, como por exemplo no outono de 161, quando o rio Tibre transbordou e inundou grande parte de Roma, Marco e Lúcio deram sua atenção ao povo e supriram a necessidade das comunidades por abrir os celeiros romanos. Isso fez com que os 2 imperadores rapidamente se tornassem imensamente populares entre o povo. Eles encorajaram também a liberdade de expressão, as artes e a educação. O fato de Marco e Lúcio permitirem a liberdade de expressão é evidenciado pelo fato de que o escritor de comédia Marulo foi capaz de criticar os imperadores sem sofrer nenhuma represália. Além disso, inúmeras medidas foram promulgadas e decisões judiciais tomadas, eliminando algumas severidades e anomalias do direito civil, melhorando em alguns pontos a vida dos menos favorecidos. Mas, ao mesmo tempo, o governo de Marco sinaliza um retrocesso na relação do direito com a sociedade, já que tanto no governo dele como no de Antonino começou ou se tornou mais explícita a distinção de classes no direito penal, que eram os honestiores ou honrados, que eram as elites de Roma, e os humilhores ou humildes, que eram as pessoas de classe inferior. Debaixo do reinado de Marco Aurélio, a diferença de penas e punições entre essas 2 classes aumentou muito, sendo que os humildes recebiam as punições mais duras e mais degradantes em todas as situações. Apesar de ser tolerante e filósofo,
A relação de Marco com os cristãos foi uma das mais cruéis de todo o império, com muita perseguição, e em suas meditações ele mostra um grande desprezo pelo cristianismo. Ele proibiu, num decreto feito em 177, que sectários fanáticos pusessem em perigo a religião do Estado, e com isso a situação dos cristãos se endureceu ainda mais nessa época. Ao contrário do governo pacífico e próspero de Antonino, o reinado conjunto dos dois irmãos foi marcado por guerras e doenças. Na década de 160, eles lutaram contra o Império Parta pelo controle das terras do Oriente. No final de 161, o rei parta Vologases IV invadiu a Armênia, que estava sob a proteção de Roma, e a província romana da Síria se revoltou. Lúcio Vero tinha mais experiência militar do que Aurélio e por isso assumiu pessoalmente e supervisionou as campanhas no leste, enquanto Marco Aurélio permaneceu em Roma. As guerras partas duraram até 166 e terminaram com uma vitória romana. Esse sucesso é atribuído não tanto a Vero, mas ao general Caio Avídio Cássio, que brilhantemente desdobrou as tropas e concebeu as táticas. Durante esse período, em Roma, Marco julgou vários casos judiciais, revisou e aprovou leis que beneficiaram todas as classes de Roma e tratou de várias solicitações e dificuldades que vinham das províncias. Quando a guerra parta terminou, os soldados que voltaram a Roma trouxeram consigo a peste antonina, que se espalhou por todo o império por muitos anos e que exterminou uma grande parte da população romana. De acordo com o historiador Cássio Dio, no seu auge a praga matava mais de 2.000 pessoas por dia na cidade de Roma, com uma taxa de mortalidade de 25% entre os doentes. Mas não foi só com esse problema que Marco precisou lidar. Logo após o fim da guerra contra os partos, a tribo dos Marcomanos na Germânia invadiu as províncias romanas do Danúbio, em uma aliança com os sármatas persas. Em 167, depois de levantar os fundos e as tropas necessárias, Marco e Vero partiram para lutar contra os invasores. Mas, nesse mesmo tempo, uma horda de tribos germânicas invade a Itália com força maciça e sitiou a rica cidade de Aquileia. O Império Romano, nesse momento, estava numa situação militar precária e desprotegida devido à peste antonina. Por isso, algumas medidas desesperadas foram adotadas para preencher as legiões que estavam esgotadas, como, por exemplo, dar liberdade a escravos e gladiadores para servirem no exército. Além disso, algumas das propriedades imperiais de Marco Aurélio foram leiloadas para recolher fundos para a economia do império. Marco e Lúcio lutaram contra as tribos germânicas com sucesso, mas em 169 Lúcio morre de repente, provavelmente por causa de um derrame. Então Marco Aurélio continua sozinho tentando expulsar as tribos. A partir de então ele dedicaria a maior parte de seu reinado restante nas campanhas da Germânia, onde escreveu as suas meditações. 3 anos de luta ainda seriam necessários para Marco e seu exército restaurarem a fronteira do Danúbio. Em 175, as legiões de Marco Aurélio já ocupavam a maior parte da Marcomânia e forçaram muitos de seus aliados a entrar num acordo de paz. Mas naquele mesmo ano surge outro problema. O general Avídio Cássio, que antes havia servido sob o comando de Lúcio Vero, havia se tornado prefeito de todas as províncias orientais, incluindo o controle da importante província do Egito. E Cássio aproveitou o boato da morte de Marco para se proclamar imperador. Isso forçou Marco Aurélio a viajar para o Oriente para recuperar o controle da situação. Mas ele não teve que lutar contra Cássio, já que ele foi assassinado pelos seus próprios soldados. Em vez disso, Marco Aurélio aproveitou a oportunidade para fazer uma viagem de pacificação e inspeção no Oriente, percorrendo as províncias orientais junto com a sua esposa e restabelecendo sua autoridade como imperador. Durante a viagem, a imperatriz Faustina, que também esteve com Marco nas guerras do Danúbio, infelizmente morre, e grandes honras públicas são concedidas a ela. Algumas fontes antigas sugerem que ela teria sido envenenada por suposta participação na revolta de Cássio, mas isso não parece ser verdade. De volta a Roma, Marco Aurélio faz de seu filho de 16 anos, Cômodo, seu co-imperador em 177. Juntos, eles retornaram às guerras do Danúbio e lutaram contra os inimigos do norte do império.
Marco Aurélio estava determinado a passar da defesa para o ataque e até esperava estender as fronteiras do império através deste conflito, mas ele não viveria o suficiente para ver essa visão completa. Marco Aurélio morreu em 17 de março de 180, aos 58 anos, por causas desconhecidas em seu quartel militar, na cidade de Vindobona, na província da Panônia Superior. Ele foi imediatamente deificado e suas cinzas foram devolvidas a Roma e colocadas no mausoléu de Adriano. Suas campanhas contra os germânicos e os sármatas também foram comemoradas por uma coluna e um templo construído em Roma. Cômodo então se tornou imperador e logo encerrou os esforços militares do norte. Os historiadores daquela época criticaram a sucessão de Cômodo, citando que ele tinha um comportamento infantil, era descomprometido com o império e tinha falta de perspicácia política e militar. Mas Marco não teve escolha. Se ele não tivesse feito de Cômodo seu sucessor, ele teria que ordenar sua morte. No final de sua história como imperador, Cássio Dio escreveu um elogio a Marco e descreveu como estava triste com a transição do governo para Cômodo. Ele escreveu: Marco não teve a boa sorte que merecia, pois não era forte de corpo, e esteve envolvido em uma infinidade de problemas durante praticamente todo o seu reinado. Mas, de minha parte, admiro-o ainda mais por isso, que em meio a dificuldades incomuns e extraordinárias, ele sobreviveu a si mesmo e conservou o império. Apenas uma coisa o impedia de ser completamente feliz, a saber que depois de criar e educar seu filho da melhor maneira possível, ele ficou muito desapontado com ele. Esse assunto deve ser nosso próximo tópico, pois nossa história agora desce de um reino de ouro para um reino de ferro e ferrugem, como os negócios faziam para os romanos daquele dia. E assim termina a história da vida e do reinado de Marco Aurélio, o imperador que amava a filosofia e o último dos 5 bons imperadores. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.